Em um mundo onde vilões se levantam para levar dor e sofrimento às pessoas e torná-las escravas do medo, surgem pessoas e seres de outras dimensões que lutam com bravura, dispostos a ajudar e impedir a qualquer custo que isso aconteça, mesmo que isso custe a própria vida, sem receber nada em troca, apenas a gratidão eterna e uma vaga eterna no coração e na memória daqueles que tiveram sua vida e a vida de sua família salva por estes que chamamos de super-heróis. A Marvel, ao longo de muitos anos, reuniu várias dessas histórias, transformando-as em filmes, compostos por várias cenas épicas de heroísmo, e são essas cenas que nós vamos relembrar aqui hoje nesse vídeo. 6 cenas mais épicas de heroísmo nos filmes da Marvel. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje eu reuni alguns momentos épicos e as melhores cenas de heroísmo nos filmes da Marvel ao longo dos quase 15 anos de UCM. Então se esse assunto te interessou, já se inscreve no canal para não perder os vídeos novos, como esse que você está assistindo, que serão lançados em breve. A sua inscrição é muito importante para o canal. Muito obrigado por isso e vamos lá! Homem-Aranha parando o trem. O primeiro filme da lista é o Homem-Aranha 2 de 2004 e apesar dele não fazer parte do UCM, eu decidi abrir uma exceção e colocar ele aqui porque ele marcou demais a infância e a adolescência de muita gente que está assistindo esse vídeo. E ele tem uma das cenas mais heróicas dos filmes de super-heróis. Dito isso, vamos para a cena em questão, que é a cena em que o Homem-Aranha para um trem. O Homem-Aranha estava lutando com o Dr. Octopus na cidade até que eles caem em um trem em movimento. E vendo que o Peter não desistia, o Dr. Octopus fez o que todo vilão faz, que é jogar sujo. Ele começou a jogar as pessoas que estavam dentro do trem para fora do trem, mas não adiantou muito porque o Homem-Aranha salvou todas elas e ainda continuou avançando. Até que o Dr. Octopus danificou o sistema de direção do trem, que estava em alta velocidade, e mudou o curso para uma ponte que estava em construção e ainda estava inacabada, o que forçou o Peter a tomar uma providência e tentar parar o trem antes que o pior acontecesse. Ele até tentou algumas coisas, como por exemplo tentar parar o trem com as pernas, mas não deu muito certo. E então, em um ato de heroísmo e arriscando a própria vida para salvar as pessoas do trem, ele começou a conectar várias teias nos prédios que estavam ao redor do trem, junto ao trem, e tentar fazer uma espécie de freio. E ele ficou na frente do trem segurando uma teia de cada lado até que o trem parasse no limite da ponte. E depois desse ato heróico que dá até arrepios de lembrar, as pessoas ficam muito agradecidas e resolvem guardar a identidade do Homem-Aranha que elas tinham descoberto. Capitão América pulando na granada em Capitão América, o Primeiro Vingador. Agora a gente volta para os anos 40, quando o Steve Rogers estava concorrendo a uma vaga para se tornar o primeiro super soldado do exército americano. E durante as provas foram realizados vários testes para tentar descobrir quem era a pessoa mais adequada e mais digna de ser escolhida. No início foram aplicados vários testes físicos onde o Steve não se saiu nada bem. Na verdade, ele se saiu pior do que todos os outros aspirantes a soldados. Mas um teste surpresa de heroísmo, bravura e coragem foi realizado e o Steve Rogers foi o único que, entre aspas, arriscou a própria vida. Entre aspas, porque não era uma granada de verdade. Mas ninguém sabia disso e o Steve Rogers foi o único que arriscou a própria vida pulando em cima da granada e mandando os outros se afastarem, mesmo sem ter nenhum superpoder, sendo então o escolhido para ser o Capitão América. Capitão América se sacrifica para salvar Nova York. No mesmo filme acontece outra cena heróica e muito emocionante, quando o Steve Rogers, já como Capitão América, decide se sacrificar para salvar Nova York, lançando o avião em que ele estava, que continha vários explosivos e estava a caminho de Nova York, contra uma geleira antes que o pior acontecesse, pensando nos outros antes de si próprio, já que ele poderia ter vivido uma boa vida com a Peggy Carter. Essa é uma das melhores e mais emocionantes cenas do primeiro filme do Capitão América. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu gostei, porque fortalece muito o trabalho do canal.
Capitão América salvando um senhor em Vingadores. E mais um grande momento de heroísmo acontece envolvendo o Capitão América no primeiro filme dos Vingadores. O cara é uma máquina de heroísmo. A cena acontece no primeiro filme dos Vingadores, quando o Loki estava fazendo um discurso menosprezando a raça humana e humilhando todas as pessoas que estavam ali. Até que um senhor não aceita essas palavras do Loki e se levanta, se opondo contra ele. Então o Loki ataca esse senhor e no último segundo o Capitão América aparece ali utilizando o escudo, salvando esse senhor e iniciando uma luta com o Loki para defender todas as pessoas. Essa é uma cena de heroísmo muito épica e que utiliza o elemento surpresa, porque a gente não estava esperando que os Vingadores poderiam chegar ali, pelo menos não naquele momento. E ver o Capitão América, um humano, tá certo que ele tinha o soro de super soldado no corpo, mas ainda assim ele era um humano, que era a raça que o Loki estava humilhando pouco tempo antes, lutando de igual para igual com o Loki. Foi muito massa. Eu assisti esse filme no cinema e eu lembro que a galera gritava de emoção nessa cena. Natasha Romanoff se sacrifica no lugar do Gavião Arqueiro. Outra cena que mostra não só o heroísmo, mas também o companheirismo de um herói, acontece em Vingadores Ultimato, no Tudo ou Nada contra o Thanos. Quando a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro chegam a Vormir para tentar recuperar a Joia da Alma, que era uma das joias necessárias para impedir que o Thanos conseguisse destruir metade da vida no universo. Mas chegando lá, eles descobriram que um deles teria que se sacrificar para que o outro conseguisse sair de lá com a joia. E é aí que depois de uma conversa muito emocionante entre os dois, que eram muito amigos, e também de uma luta para ver quem ia se sacrificar no lugar do outro, a Natasha acaba se sacrificando para que o Gavião Arqueiro recuperasse a Joia da Alma e tivesse uma chance de salvar o universo. Se isso não é um ato de heroísmo, eu não sei mais o que é. Tony Stark salva o universo. E como não poderia deixar de faltar, a cena mais heróica em nível de escala, já que a gente está falando do universo, que é a cena em que o Tony Stark faz o estalo e acaba com o Thanos e todos os capangas dele. E essa cena é muito épica por vários motivos. Primeiro, pela carga emocional fortíssima, já que em Vingadores Guerra Infinita a gente foi para casa com um gosto amargo da derrota dos Vingadores. Segundo, porque foi o Tony Stark que teve um grande desenvolvimento de personagem ao longo de vários filmes e se tornou um dos personagens mais fodas da Marvel, do gênio bilionário pro maior herói do universo que será lembrado para sempre. E terceiro, a vitória dos Vingadores não passou, pelo menos para mim, não passou um sentimento de vingança, mas sim um sentimento muito forte de justiça, exatamente como um ato heróico deve ser. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e dá uma conferida nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e eu te vejo lá.